Eu pedi pro Rafael descer o púlpito para eu ficar mais próximo de vocês. Só que vocês se sentem tão distante, parece que vocês têm medo de ficar perto de pastor. Vem para cá, vem mais próximo, ó, lugar vazio aqui, por favor. Parece que feiura não passa, isso eu garanto. Tá? Vamos ficar aqui mais próximo. Eu gosto de ficar tão perto de vocês, para olhar bem no rostinho de cada um. E vocês dois estão lá no fundo sentados, por que não desce aqui? Vocês dois estão aí. Ah, então tá bom, tá liberado. Liberado. Irmãos, graça e paz, mais uma vez. E vamos aquietar a nossa mente, o nosso coração. Nós somos um povo barulhento. Barulhento por fora, por dentro. E precisamos de uma mente quieta. Pai, aquieta os nossos corações e que o Espírito Santo venha cativar a nossa mente e concentrar esta mente no ouvir da Tua palavra. Vivifica mesmo em cada um de nós. Revela Cristo e engrandeça Cristo em nossas vidas. Obrigado por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, quarta-feira nós falamos, e eu gostaria de trazer mais algumas coisas, repetindo o que nós falamos na quarta-feira e acrescentando algumas outras coisas. O texto base, ou o texto básico que nós lemos é Marcos. Eu gostaria que vocês abrissem, quem tem Bíblia, quem não tem, cola do vizinho. A importância da gente estar olhando para a palavra, verificando, examinando, porque é a palavra que vivifica. Capítulo 8, versículo 34 ao 35. Eu vou fazer a leitura. Como não tem ninguém na leitura, eu posso ler então aqui, né? Eu vou ler no decorrer do estudo. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Então, que o Espírito Santo abra o nosso coração, a nossa mente. Nesse texto, nós podemos observar alguns pontos, ou a natureza. Se vocês quiserem anotar, como eu sou baiano, e baiano é lento, e tem gente que dorme durante o meu estudo, e eu dou toda a razão, porque uma voz está clara rachada e falando lento, quem que não dorme, né? Então, alguns pontos da natureza da nossa salvação dentro deste texto. A Bíblia se estuda perguntando ao texto. Você normalmente deve ler a Bíblia e perguntando ao Espírito Santo, fazendo uma conexão, perguntando aonde está Cristo nesse texto. Por quê? Porque as Escrituras, ela tem como finalidade revelar a pessoa de Cristo.
Se você ler a Bíblia e não encontrar Cristo, a sua leitura é vã. Não leia a Bíblia em busca de doutrina. Doutrina só gera confusão. A Bíblia deve ser lida para encontrarmos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vocês querem algum texto que fala sobre isso? Querem, né? Então vamos lá. João, capítulo 5. É um deles. Cinco, 39 e 40. Eu quero mais uma vez insistir com vocês que só a pessoa de Cristo nos basta. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. Veja que Jesus está falando. Muita gente usa esse texto para exigir que o outro examine as Escrituras. Mas na verdade Jesus está dizendo assim, ó, vocês estão examinando as Escrituras. É uma coisa muito boa ler a Bíblia. As Escrituras até então é o Velho Testamento com 39 livros. É bom ler a Bíblia? Lógico. Nós vamos encontrar a verdade na Bíblia. Mas se você ler a Bíblia desassociado da pessoa de Cristo, essa leitura não tem nenhum valor. Se você ler a Bíblia e não encontrar Cristo, ler qualquer outra coisa, um jornal. Está claro? Examinais as Escrituras, porque julgais delas ter a vida eterna. Jesus está dizendo ao grupo, aos fariseus. Eles liam a Bíblia, mas eles não viram Jesus, porque Jesus disse assim, contudo, não quereis vir a mim. Então é possível ler a Bíblia e não querer nada com a pessoa de Jesus. Como é fundamental a revelação da pessoa de Cristo em nossas vidas. Então fica bem claro isto para vocês. Vamos pegar mais um texto de João, capítulo 1, versículo 45. E na quarta-feira eu não, apesar da recapitulação, eu não falei para quem estava aqui sobre esse assunto que ficou para depois. E não deu tempo. João 1, 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Leu 46. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Esse texto é muito rico. Riquíssimo. Primeiro, o que é um cristão? Aqui está definindo o que é um cristão. Novamente, perguntamos ao texto. O cristão é aquele que encontrou Cristo. Achamos. Achamos aquele de quem? Moisés. É possível encontrar Cristo no Pentateuco? Sim. Em forma de um tipo. Ontem para os jovens nós falamos sobre Salomão, que é um tipo de Cristo. Como é que Salomão é um tipo de Cristo, que ele viveu uma vida tão devassa lá no início? Como é que Davi pode ser um tipo de Cristo se ele cometeu adultério? Porque Davi, como tipo de Cristo, também é um tipo da humanidade. A vida negra de Davi tipifica cada um de nós. A vida negra de Salomão tipifica a humanidade.
Então, Salomão tipifica não só Cristo, mas a humanidade perdida. Então nós vamos ver nos tipos, nas figuras, nos sacerdotes, a figura de Cristo, no sacrifício, a figura de Cristo. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno. Agora, o que é evangelizar? Esse texto está ensinando como se evangeliza. Primeiro você tem que achar alguém. Achei Cristo. E como é que você evangeliza? Vem e vê. É assim que o cristão, na verdade, vive. Achei. O que você achou? Eu achei Cristo. Aonde? Vem e vê. Vou te mostrar. Aí você vai mostrar Cristo da maneira que você encontrou nas Escrituras. Certo? Achamos? Você já achou a pessoa de Cristo? Não estou falando aqui você ter achado um grupo ou uma religião no sentido, o comportamento. É uma pessoa. Você o conhece, Cristo? Você pode vê-lo? Aquele que nasceu de novo, aquele que tem Cristo no seu espírito, ele pode dizer assim: eu vi. Eu vi. E hoje à noite nós vamos falar sobre essa questão de ver, porque ver é sinônimo de crer. Visão é a mesma coisa daquele que crê. Nós vimos quem? Então, achamos. Isso é uma coisa linda. Eu achei Cristo. Então, no texto que nós lemos, eu quero fazer novamente algumas abordagens. E aqui está, eu chamo a essência ou a natureza da nossa salvação. Então, convocando a multidão, você diz: Jesus convoca todas as pessoas do planeta Terra? Sim. A disponibilidade da salvação é para todos. Não fica ninguém de fora. Agora, todos serão salvos? Não. Por quê? Se alguém quer vir a mim. Então desta multidão vamos encontrar aqueles que querem? Sim. E aqueles que não querem. Então vamos conferir pela palavra de Deus que a salvação está disponível a todas as pessoas deste universo ou do planeta Terra. Podemos ler, não vou ler todos os textos que nós lemos na quarta-feira, eu vou ler um texto só, mas em Atos 17, 30 e 31. Esse texto também, pergunte ao Espírito Santo o que ele tem para nos ensinar. 17, 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Deus não está preocupado com o que você fez, se deixou de fazer no passado.
Ele não leva em conta. Ele não está pesando o tempo que nós vivíamos longe dele. As práticas, os delitos cometidos. Mas que todos, notifica a todos os homens, em toda parte que se arrependam. Arrependimento é mudança de vida. Não é mudança de comportamento. A palavra grega é metanous, metanoia, que é mudança de direção, mudança de vida. É Deus, pelo arrependimento, colocar uma nova vida dentro de nós. Então, a todos que se arrependam. A salvação estava disponível para Saddam Hussein? Sim. Porque ele não abraçou essa experiência. Agora, podemos concluir, baseado em Mateus 27, 25. Eu tenho outros textos, teríamos vários textos. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos. Deus encerrou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. A palavra grega para todos é uma só. É a palavra pi, alfa e sigma. Paz, transliterado para o português. Paz, P-A-S, não Z. É a palavra grega para todos. Você não pode mudar essa tradução para qualquer outra palavra. Todos são todos. Então nós podemos concluir que Deus não criou o inferno para o homem. Por que o inferno existe? É para o homem? Não. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Entenderam? O inferno não foi preparado para o homem. E por que o homem vai para lá? A Bíblia responde isso. A Bíblia responde. João 3, 36. Nós temos que ver o que a Bíblia fala e não o que o homem fala. O que Deus está falando. Nunca ouça uma mensagem e deixe de conferir o que está escrito. Examinando, fazendo como os bereanos. Examinando o que está sendo dito. Por isso que nós precisamos de uma mente e um coração quieto. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem se mantém rebelde. Rebeldia é fruto de uma natureza pecaminosa. Mantém rebelde. Eu não quero. Eu conheci um rapaz, amigo da gente, e um dia ele virou para um amigo e disse assim: eu sei que Jesus é maravilhoso, mas eu não quero ele dentro de mim. E se ele, caso ele estiver, que eu quero que ele saia imediatamente. É ousado. Estudante de direito. Eu não quero. Se caso ele estiver em mim, eu quero que ele se retire. Mas eu não quero. Rebeldia. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim.
para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para você. O inferno foi preparado para você. Foi preparado para o diabo e os seus anjos. Agora você pode ir para lá. Por teimosia, por rebeldia. A salvação então foi disponibilizada para todos, porquanto a graça de Deus se manifestou a salvadora a todos os homens. Agora, a disponibilidade desta graça, ela é universal. E qual é a condição para alguém ser salvo? A condição é se alguém quer. A consciência do homem está ativa. A consciência do homem é no espírito. O homem sabe quando comete um delito, que ele cometeu um delito e vive muitas vezes sob o domínio do sentimento de culpa. É ou não é? Eu vi uma entrevista de uma pessoa que por uma bobeira assassinou o outro. Bobeira, lá em Londrina. Assassinato bobo. Ele morreu. O que matou, morreu. Porque a consciência pesava. Eram amigos. A consciência pesou tão profundamente que ele entrou no estado de depressão. E até há suspeita, eles não falam, de um próprio suicídio. Ele estava solto, deixaram ele solto. A punição, a consciência, ele não suportou o peso da consciência. Então, existe uma consciência ativa no homem. E que quando o Evangelho vem, essa palavra vivifica, reativa essa consciência na visão da graça de Deus. Então, se alguém quer, João, vamos ver isto, Romanos, capítulo 1, versículo 16. Thales, você me pediu, se fosse possível, passar os textos do estudo de quarta-feira. Pode anotar que um pouco a direção é diferente, mas dá para conciliar. Vamos lá. Diz aí Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque não me envergonho do Evangelho. Depois nós vamos ver o que é Evangelho. E aí diz, porque é o poder de Deus. A palavra poder é a palavra dinamai, a palavra grega dunamis, que significa dinamite. Está transliterado, essa palavra que nós temos no português, a palavra dinamite vem da palavra dinamai, que é a palavra grega, que aí você já tem ideia do que significa uma dinamite, que é o poder de Deus. Eu não me envergonho deste Evangelho, porque ele é a essência do Evangelho, a natureza do Evangelho é de poder. Com qual finalidade? Salvação, para a salvação. De todo, aqui está o segredo. Ele atraiu a todos? Você crê nisto? Agora, quem pode ser salvo? Todo aquele que crê. Tem mistério? Vocês estão vendo alguma dificuldade nisso? Todos são atraídos. E quem pode? Quem quiser. Quem quiser. Quem tem sede, venha e beba. Quem tem sede, venha e beba. Mas se alguém não tem sede, ore para que Deus coloque sede nele. Eu tenho um conhecido, ele não mora mais em Londrina, ele mora em São Paulo. Recentemente eu contei com o irmão dele, ele herdou uma fazenda do pai e ele mexia com o negócio de gado. E eu acompanhei ele depois da morte do pai dele. Ele ficou um adolescente.
mas ele instruía o rapaz da fazenda a colocar sal no coxo para o animal comer o sal e beber bastante água. E na véspera de alguém lá avaliar o peso do gado, ele fazia isso, uma perversidade. Eu estou falando de uma pessoa que não nasceu de novo, mas ele tinha isto. Ele enchia o gado ia comer sal e depois beber água para ficar estufado e subir na balança e pesar um pouquinho a mais. Se você quer então que alguém seja salvo, coloque sal nessa pessoa. O que é sal? A sal pode ser a sua vida, que a Bíblia diz: vós sois o sal da terra, acompanhado de oração. Ore para que Deus salve essa pessoa, porque a Bíblia diz: pede-me as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Pede-me que eu te darei. Pede. Todo que pede recebe. Deus atende até a oração de Satanás, porque não pode atender a oração dos seus filhos. Jesus atendeu o pedido dos demônios quando eles iam ser lançados no mar, e eles pediram para serem lançados aonde? Nos porcos. Jesus atendeu. Satanás chega lá na assembleia dos santos, dos filhos de Deus, e pede a Jó, e Deus concede. Se Deus atende um pedido de Satanás, por que não pode atender um pedido seu, nosso, meu? Pede-me. Bota sal. Só não seja implicante. Se essa pessoa ela estiver muito próxima de você, deixa ela ver o sal em você. Deixa ela ver o sal. A sua vida. Vós sois o sal da terra. Então, não me envergonho do Evangelho, porque a salvação é para todo aquele que crê. Em João, eu quero falar desse outro assunto, em João 5, nós não lemos, né? 5:24. 5:24, que é uma coisa também que nós precisamos andar com convicção. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem está falando? Jesus. O que ele fala? Ele diz, está falando da salvação, da vida eterna. Para quem? Para quem ouve a minha palavra. Porque a fé vem pela palavra, pelo ouvir da palavra. Há poder no homem para vivificar essa palavra? Não. Mas a vida está na palavra. Como foi que Maria ficou grávida? Pela palavra. Ela ouviu o Espírito Santo trazendo a palavra? Sim. O que ela disse então logo no final da conversa? Cumpra em mim conforme a tua palavra. E Jesus foi gerado no ventre de Maria. E Jesus é gerado em nós da mesma maneira. Cumpra em mim, Senhor, a tua palavra. E a palavra de Deus é viva. E por ser viva, ela vivifica a nossa vida. A semente, o poder da vida está na semente. E essa semente que gera, que brota, que explode em forma de vida, e é a vida de Cristo. Uma coisa que eu gostaria de também abordar é que a vida que nós recebemos, ela é eterna, porque é a vida não criada. Vocês entendem isso? Vamos lá. Deus criou Adão. Ele foi criado com um corpo, e Deus soprou fôlego de vidas no original hebraico. O homem se tornou alma vivente. Então ele passou a ter alma e uma vida espiritual, mas criada. Adão não era filho, era criatura. Ele tinha um corpo, uma alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Na possibilidade de se tornar um filho de Deus,
se ele comesse da árvore da vida, a árvore é a palavra, tipificando Deus, e o fruto da árvore é Cristo. Se ele comesse do fruto da árvore, se caso ele obedecesse o que Deus tinha dito, ele receberia no seu espírito a vida não criada, a vida de Cristo. No seu espírito ele receberia a vida não criada. E aí, com certeza, todos que nascessem a partir dali, todos nasceriam com a vida eterna, uma vida em Cristo. Mas o caso foi ao contrário, ele se rebelou, e que a definição de pecado é rebelião, é desobediência. Adão não cometeu nenhum crime a não ser a rebelião, a rebeldia à palavra de Deus. Eles não creu no que Deus diz, por isso que Jesus define pecado como não crer. Não crê em mim. Então ele recebeu no seu interior a vida adâmica. Ele perdeu a vida de Deus. Na regeneração, quando cremos na nossa morte, na nossa inclusão no corpo de Cristo, a vida que recebemos de Adão, a vida adâmica, ela é aniquilada, ela é destruída, ela é substituída, ela é desempregada, e entra a vida de Cristo. Cristo é eterno, Cristo nunca foi criado. Então, a vida que está dentro de você e dentro de mim é a vida não criada. Então, não há possibilidade de queda. Não há possibilidade de retorno. Porque a vida que você recebe é a vida não criada, é a vida do próprio Deus. Então, essa história que se perde a salvação, há uma confusão generalizada, porque muitas vezes uma pessoa pode estar dentro da Igreja Batista da Graça, fora de Cristo. Aí ela frequenta, experimenta bênçãos, tem uma série de coisas que ela usufrui da palavra, e proteção, mas um dia cansa, porque não tem, e dá um chute no balde, e aí você olha e fala assim, um ex-crente ou desviado. Não existe isso. Ela esteve na Igreja Batista da Graça, ou em qualquer igreja do planeta Terra, inserido lá dentro, tendo comunhão com os irmãos, experimentando as bênçãos derivadas de Deus. Ela usufruiu, foi liberta de muitas coisas, protegidas por Deus, mas não foi regenerada, não ganhou uma vida nova, porque aquele que tem uma vida nova não pode mais perder essa vida. Aquele que nasceu de novo não desnasce, povo de Deus. Essa é a segurança da nossa salvação. A salvação é eterna. Há um texto na Bíblia que a nossa redenção é eterna, não se perde. Agora eu quero só fazer um adendo. E ontem, falando para o grupo de jovens, alguns que estavam aí, e até sugeri para eles assistirem um filme que elucida profundamente o que eu vou dizer. Aquele filme é baseado em Mateus 7, versículo 13 e 14, quando fala a porta é estreita, e Jesus disse do caminho. São duas coisas, porta e caminho. Para você sair de um ambiente para outro, basta um passo. É a porta. Você sair desse templo aqui, é só você cruzar a porta e botar os pés. Jesus está falando da porta. E essa porta é a nossa justificação. É um ato. É o novo nascimento. Muita gente erra a porta. Agora, muita gente, depois que passa pela porta, nascido de novo, com a experiência em Cristo, porque disse, eu sou a porta, e a porta é a nossa morte nele. Quando diz, eu sou a porta, e nele
nós temos a morte para a velha vida e ressuscitamos e entramos no caminho. Porta, muitos erram, outros acertam, passam pela porta, mas no caminho se perde. Não estou falando perder a salvação. No caminho se perde em busca de coisas. A gente que fica buscando além. E esse filme mostra de forma tão clara. Eu já assisti esse filme umas 10 vezes para tentar ajudar algumas pessoas. Porque mostra aquele homem com aquele fardo, é de John Bunyan. Aquele fardo pesado, que ele sai de casa porque ele recebe um aviso que aquela cidade ia ser julgada. Há um julgamento. Então ele recebe uma revelação. Então ele está em busca da salvação. Mas a princípio ele está com aquele fardo pesado. E ele vai caminhando. E ele encontra gente. Ele encontra uma figura. Parece-me que o nome dele é raquítico. É um nome esquisito. E fica, vai, eu vou se seguir. Eu vou acompanhar você, mas no meio do caminho. Eu não vou contar o filme. E ele então... Mas há um momento na vida dele que ele contempla a cruz e o fardo cai, tudo se torna novo, até a Bíblia que ele estava lendo, que ele pegou o livro, ele dizia para as pessoas, está no livro, que é um julgamento que virá. Então ele sai de casa, e aí quando o fardo cai, até a Bíblia fica nova. Agora ele tem um caminho com essa vida nova. E aí eu não conto o filme. E ele fica entretido. Qual é o filme? O nome do filme? É O Peregrino. Já viram falar? Gente, eu assistiria com toda a igreja. Se tivesse um horário de ter pipoca, reunir todos nós aqui. Ter uma pipoca, transformar isso aqui num momento de um cinema. É encantador. É um filme antigo. Fizeram um novo, mas o novo já está adulterado. Como acontece em muitas coisas. Se perde no caminho, com os detalhes. Tem gente que fica encantado com os dons e não com Cristo. Se perde. Fica encantado com as placas no meio do caminho. O nosso destino é São Paulo, mas aí a gente fica parado, olhando e contemplando as placas. E às vezes a gente fica contemplando no caminho as maravilhas, a bondade de Deus. Puxa, Deus é maravilhoso, eu tenho que contemplar a pessoa de Cristo. Aí tem gente que se perde em busca de prosperidade, em busca da cura, mas é Cristo, Ele é a nossa cura. Ele é a nossa prosperidade. O caminho é Cristo. Então, no caminho é possível alguns nascidos se perderem, por favor, perderem não a salvação, porque não tem como voltar à cruz de nascer e voltar a ter velha vida. Não, ele tem uma nova vida, só que ele está perdido em meio, assim como Tozer. Se der tempo, eu vou ler o que ele disse aqui. Tozer chega a dizer que os cientistas perderam a ciência, os cientistas se perderam em meio às maravilhas da ciência. E nós perdemos Deus em meio às maravilhas da sua palavra. Então nós ficamos focados em coisas espirituais e não na pessoa de Cristo. Então, há uma porta, há um caminho. No caminho, uma pessoa pode se perder com coisas. Eu estava, há uns 10 anos atrás, uma pessoa, numa reunião de estudo bíblico, ela teve uma experiência, durante 3 anos ministrando para esse grupo, e ela tem uma convicção da morte dela com Cristo. Depois nós paramos com o estudo, e um dia eu estava no supermercado, e de repente uma pessoa assim na minha frente, ela me olhou e falou assim: Humberto, e fomos, e que tanto tempo, onde você está? Gente do céu, eu fiquei cansado. Quando ela começou a falar onde ela estava, ela se enfiou num grupo religioso ou
numa igreja, numa instituição de cobranças. E ela tinha que orar, não sei, 7 correntes, ou a corrente da oração, a tarde da libertação, e que se ela não fizesse, isso não aconteceria. E ela estava, enquanto ela falava, ela suava. Ela tem certeza que Cristo é a vida dela, mas ela caiu nas mãos de um mercenário que botou peso. Então vocês têm que ter cuidado com isso, porque todas as vezes que vocês ouvirem uma verdade que coloca peso, não é de Deus. Todo peso, porque a vida de Cristo é uma vida, ele até diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Nós somos livres, primeiro de nós mesmos, depois dos cabrestos. Nós somos livres, fomos libertos para estarmos juntos adorando ao Senhor, não buscando bênção. Tem muita gente, pode ser que, eu não sei, chegue aqui e não encontre aquilo que ela esperava, um grupo agitado, um grupo fervoroso de louvor, e aqui não está a bênção, porque poder para eles é uma manifestação, é um derramar de barulho e de gritos. Mas quando encontra um grupo quietinho, lúdico, ali, a bênção não é aqui, a bênção é onde está lá. É assim que as pessoas fazem. E muita gente fica inquieta, não gosta de ouvir a palavra. Mas engraçado, às vezes um louvor agitado de 1 hora, se agitam e ficam agitadas, mas na hora de sentar para ouvir a palavra de Deus, ficam inquietas. Porque louvor não liberta. Os que foram libertos louvam. Louvor não liberta ninguém. O que liberta, está claro, Jesus disse que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seria. Quem nos liberta é o Filho. Agora, o louvor está juntos para adorar o Senhor, isso é maravilhoso. Então, a vida eterna não se perde. Se Cristo vive em você, ele jamais vai sair, porque a Bíblia diz que o dom de Deus é sem arrependimento, é irrevogável. Aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Aquele que está em Cristo, jamais pode ter atropelos, dificuldades, pode ficar triste, até mesmo deprimido. Aqui a gente fica vacinando os nascidos de novo contra a tristeza, isso não é verdade. Vacinando os nascidos de novo contra a depressão, isso não é verdade. É momento de depressão. O que é depressão? É uma pressão de pessoas que se sentem pressionadas, pressão. E quem que não está pressionado no mundo de hoje? Quem que não tem essa pressão? É em família, às vezes é na própria comunidade, é no trabalho. O mundo está pressionando, aí você fica deprimido. Quem que não está? Os salmistas dizem isso, eles revelam esse momento. Há um deles que diz: por que está batido a minha alma? Por que está batida? Espere em Deus. Então, nós temos sim um viver neste mundo conflitante, complicado, mas com uma coisa certa, com a vitória sobre tudo isso em Cristo Jesus. Agora, veja só, vou tentar trazer de volta para a gente não perder o caminho. Uma convocação é feita à multidão. E ele diz: se alguém quer. A disponibilidade é para todos, a condição é para quem crê. E a premissa para isto é perder a vida. Eu quero dizer para vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, a mensagem do novo nascimento não é para acrescentar a nenhum de nós um novo currículo. Não. A mensagem do novo nascimento, a mensagem que sai da boca de Deus, é para subtrair o homem, não para adicionar nada. Tem muita gente que, eu conheço até um pastor, puxa vida, agora que eu tenho mais uma mensagem para pregar o novo nascimento. O novo nascimento não é mais uma mensagem, é a mensagem, é a necessidade, é aquilo que, se Deus permitir, você e nós vamos estar juntos na semana que vem,
falando da necessidade urgente do novo nascimento, de uma vida nova. E não gente cristianizada, mas gente convencida pelo Espírito Santo da presença do pecado e que clamar a Deus a libertação do pecado. Senhor, eu não quero viver mais. Eu me abomino, chegar ao ponto de dizer como Jó, eu me abomino, eu me arrependo ao pó. É uma necessidade de uma vida nova, de uma vida substituída. Então, o terceiro ponto que mostra nesse texto que nós lemos, que a disponibilidade é para todos, que a condição é se alguém crê. Por favor, não limite isto. Pregue este evangelho. Pregue este evangelho. Fale para as pessoas. Se você achou, chame outro e diga, venha e vê. Vem. Que vida foi essa que você achou? Vem. Eu achei Cristo. Aonde? Nas Escrituras. Aí você vai mostrar. E a premissa é perder a vida. Quem perde. Eu gostaria de elucidar para vocês que na quarta-feira nós falamos que nesse texto nós vamos ver duas coisas diferentes. Deixa eu trazer aqui. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho. Vocês já prestaram atenção nisso? Por que duas coisas? Porque não bastaria dizer perder a vida por causa de mim e eliminar e do Evangelho. São duas coisas, como em João, quando você lê, o diabo veio para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida. E diz o que mais? E vida em abundância. Ou vida abundante. São duas coisas. É possível uma pessoa ser regenerada e desconhecer as riquezas, a abundância da vida de Cristo. Estou falando de dinheiro, não estou falando de ter muito dinheiro, não. Eu estou falando da pessoa de Cristo. A abundância que há em Cristo. A plenitude que há em Cristo. Porque na Bíblia diz, porque todos nós temos recebido de sua plenitude graça sobre graça. Por que perder a vida por minha causa e do Evangelho? Porque você não pode desassociar a vida de Cristo da cruz. É possível uma pessoa crer em Jesus e não aceitar a morte dele. Porque a morte é o fim de nossas vidas. Mas muita gente que crê em Jesus, simplesmente, você crê em Cristo? Você já perguntou isso para alguém? Você crê em Jesus? Ah, eu creio. E você aceita o seu fim naquela cruz? Não, isso não. Eu tenho que viver a minha vida. Eu tenho a minha vida para viver. Ah, não, essa história. Por exemplo, aquele hindu, como é o nome dele? Não é Sadhu Sundar Singh, é um outro que é o Gandhi, é o Gandhi, né? Hã? É esse mesmo. Ele aplicou os princípios do Monte do Sermão. Ele revolucionou com os princípios do Monte do Sermão. Ou Sermão da Montanha. Mas Sermão da Montanha não salva ninguém. Os princípios não salvam. Você está decorando a Bíblia para encontrar a vida eterna? Pois é, a vida eterna está numa pessoa. Vocês estão vendo? Vocês veem isto? Praticar a Bíblia não significa salvação. Deus não salva ninguém no Sermão do Monte. E são 5 sermões em Mateus. Mateus está dividido em 5 sermões. Agora, ele vai salvar alguém também no Monte da Transfiguração?
porque viu a glória de Deus? Não. Então é possível crer em Jesus e não crer na redenção, na libertação feita naquela cruz? Sim. Você pode perguntar a lugares. Eu estava no canal de televisão vendo um camarada fazer uma cirurgia espiritual pedindo permissão, e ele disse literalmente: eu peço permissão ao Senhor Jesus para fazer essa cirurgia. Ele é um espírita. Foi numa época em que havia esses camaradas operando e fazendo, acontecendo aí no mercado. Porque Pedro sugeriu um Cristo sem cruz. Lembra no Monte da Transfiguração? Que Pedro disse: façamos aqui 3 tendas, uma para ti, para Moisés e para Elias, não foi isso? O que Pedro está sugerindo? Um Cristo sem cruz. E um Cristo sem cruz não salva. Ah, eu creio em Jesus. O diabo também crê. Esse texto nós vamos estudar na semana que vem, sobre muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, eram crentes. Mas qual é a dificuldade desse pessoal aqui? E por que Jesus não confiava nos crentes? Porque ele sabia o que havia na natureza humana, que o problema é muito mais profundo que você possa imaginar. Existe até um livro, Cristianismo sem Cristo. Aí eu falei: é verdade. Mas existe cristianismo com Cristo e sem cruz. Porque não tem outro lugar para o homem ser liberto, a não ser na cruz. Por isso que aqui diz: de mim e do Evangelho. Por quê? Porque o que é Evangelho? 1 Coríntios. Vamos ver o que a Bíblia define sobre o que é Evangelho. Eu até disse no início da quarta-feira que nós estaríamos trabalhando basicamente com esse texto de Marcos nas reuniões. Mas eu estou saltando aqui que na quarta-feira eu disse qual o texto que eu chamei mesmo? 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao 5. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. O que é Evangelho? Ele diz: o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos. É pelo Evangelho que nós somos salvos. Por quê? Porque o Evangelho é morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente querida, Deus não pode salvar ninguém, nem você, se não for pela morte e ressurreição do Filho dele. Por isso que nós não podemos parar e nem cansar de pregar essa verdade. A Bíblia é tão rica nisto. Você pode usar muitos textos. E todos os textos, alguém disse que a cada 17 versículos da Bíblia se fala de Cristo, numa média, de Gênesis ao Apocalipse. Então, você pega um texto ali e pergunta para o texto: qual é a conexão
pedir para o Espírito Santo, esse texto fala de quem? Aí ele revela para você. Fala de Cristo. As Escrituras revelam Cristo. Então nós não temos outro lugar. Ser liberto de nós mesmos, de uma natureza ranheta, ranzinza, chata, como nós somos. Uma natureza que herdamos, e hoje à noite nós vamos falar uma natureza que nos colocou numa posição de filhos do diabo. É duro dizer isso, gente, que nós nascemos com a natureza pecaminosa, filhos do diabo. Não é por menos. Uma natureza que Jesus chama raça de víboras, serpentes. Como vocês vão escapar da condenação futura? Nós, essa serpente que apareceu no jardim do Éden, que injetou veneno em Adão, esse veneno passou a todos nós nascemos assim. Eu tenho dito e volto a dizer que ninguém vai para o inferno pelo que faz, nós já nascemos rumo para o inferno. Por isso que a graça de Deus, essa graça que está disponível a todos, esta graça que dá a condição, se alguém, então, não podemos desassociar Jesus da sua morte. Por isso que Paulo disse assim, decidi, fiz uma proposta, nada saber entre vós, nada. Eu não quero saber do que está acontecendo entre vós, eu quero dizer Cristo e este crucificado. Então, Jesus Cristo e este crucificado. Deus não pode libertar ninguém fora do Filho dele. A revelação de Deus dada para Pedro, porque Pedro precisava dessa revelação. Porque Pedro sugeria um cristianismo sem cruz. Por isso Deus precisava tratar de Pedro. E aí ele traz uma revelação. Mateus 16. Nós já vamos encerrar. É 11h51. E só vou colocar aqui nesse texto, 16, 13 a 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Como é maravilhoso saber que ser agregado à família de Deus é por revelação. Se Deus não revelar essa verdade, e como é que Deus se revela? Nas Escrituras. E o que é revelação? É o insight. Você sabe o que significa achamos? Eureka. Achei. Onde você achou? Achei nas Escrituras. Eureka. O insight. E foi a revelação que Pedro teve. Interessante aqui, ó. Tu és o Cristo. É de fundamental importância a revelação deste fato. Tu és o Cristo, porque tu és o Cristo, está ligado à morte.
Porque nós somos libertos pela morte de Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Então Pedro aqui teve a revelação que Jesus é o Cristo. Não simplesmente Jesus, mas o Cristo. Aquele que iria morrer naquela cruz. Então, a princípio tu és o Cristo, significa a morte tua, a tua morte é minha morte. E por que filho do Deus vivo? Porque filho indica filiação. Depois que você morre com Cristo, você se torna um filho dele. Relacionamento vivo. Você não se relaciona com letras, ou com as letras da Bíblia. A Bíblia é a revelação de uma pessoa, é um relacionamento vivo. Por isso que antes de sermos agregados à família de Deus, nós precisamos da revelação da nossa morte com Cristo, que é impossível se tornar filho de Deus sem primeiro passar pela morte. Tu és o Cristo. Cristo indica a nossa morte nele. Filho indica filiação. Agora andamos como filhos. Por isso que a revelação de Pedro é uma síntese. E está na essência, no cerne do Evangelho. O Cristo crucificado. Então o Cristo que morreu naquela cruz, ele matou a minha velha vida. E agora como filho eu vou andar. Agora nós vamos andar como filhos. Os filhos do rei. Príncipes e princesas. Não agora de cabisbaixo. Uma vida down. Ó céus, ó terra. Mas eu sou filho do rei. Eu sei quem tenho crido. As circunstâncias podem estar aí tentando te derrubar. Aliás, eu quero dizer para vocês, e na certeza, para a gente não viver subestimando a força do inimigo. Você sabe que uma das funções de Satanás é debilitar o povo de Deus. O que significa debilitar? Essa palavra está lá na queda dele. Tu que debilitava as nações. O que é debilitar? É enfraquecer. É trazer dardos à sua mente, dizer que você não pode, e aí começa. É dardos inflamados. É possível nascido de novo ficar, por favor, possesso do maligno? Não do espírito dele, mas de uma ideia. Viu? Como é que ele faz? Ele lança uma seta na sua mente e diz assim: não tem jeito. Aí você fica ali governado com aquela ideia, não tem jeito. Aí não dorme à noite. E começa. E vai. Rola para um lado, rota para o outro. E perde o sono. E acorda o quê? Agoniado, angustiado, abatido. Perdeu a noite porque você dormiu com uma ideia. Não estou falando de uma possessão, estou falando de uma ideia. Você ficou possuído por uma ideia. E aí você não dormiu. Aí você acorda debilitado. Satanás muitas vezes lança na sua mente um sentimento de um irmão, a falta de um perdão. A falta de perdão. E aquilo você começa, fica corroendo por dentro. E você está ali, não consegue dormir. Você carrega esse irmão ou essa pessoa na sua mente por horas e horas, até dias e dias. E você está abatido, debilitado. Até que vem o Espírito Santo e diga assim: perdoa. Solta a corda. Não viva com essa pessoa na sua mente. Vocês entenderam? Não é possessão do maligno. É uma possessão de uma ideia, porque isso está muito claro em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes. Aqui na nossa cabeça nós temos legiões de demônios. A nossa galáxia está superlotada de demônios. E aí,
Muitas vezes ele fica próximo aqui, trazendo sono, desviando o pensamento, tirando a sua atenção, trazendo barulho interno, até lançando dúvida. E muitas vezes nós temos que ter aquela atitude de Abraão, enxortando os urubus. Sai daqui em nome de Jesus Cristo. Ele vem lançar dúvida quanto à sua experiência. Por exemplo, a Bíblia diz que você foi atraído no corpo de Cristo, que nessa atração você morreu, você ressuscitou. Isso é um fato que aconteceu há 2000 anos atrás. Aí Satanás diz para você daqui a pouco, não é verdade. Aí você fica na dúvida, duas formas de vida. Eu não sei se eu fui, talvez eu fui, eu não sei, começa. Isso debilita, racha a sua mente. Você fica com a mente rachada. Por isso que a Bíblia diz, compadecei dos duvidosos, daqueles que duvidam. Então quer dizer, incentivar você, meu irmão, a grudar. Não sei com que cola, mas com a cola do Espírito Santo. Tem aquela cola super bond que quando cai na mão que você fica difícil de tirar, mas não é com essa cola, mas com a cola do Espírito Santo, gravar no seu coração: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E diga para o outro: venha e vê, eu encontrei a minha morte com Cristo, venha você também. Achamos e aí você pode dizer, vem ver. Que Deus, por graça, por misericórdia, Ele vivifique essa palavra no nosso coração. E que Cristo cresça. E que o Espírito Santo nos leve também a dizer, eu morri diariamente. Porque o Espírito Santo nos orienta a levar ao morrer sempre. Por quê? Porque a morte é o grau mais baixo da fraqueza. E quando você declara, quando você confessa a sua morte com Cristo, você está dizendo, eu não posso, mas Ele pode. Porque a Bíblia é clara em dizer assim, levando sempre a morrer de Jesus, para quê? Com finalidade, a vida dele. E em que momento a vida de Cristo vai manifestar diante de situações opostas a mim, a você? É quando você diz, eu morri. Quando você diz, eu morri, você está dizendo para Deus assim, eu não posso, eu não consigo. É assim, por isso que nós precisamos declarar, ou confessar melhor, o nosso morrer, para que a vida dele se manifeste. É para isso. Senhor, eu não posso, eu sou fraco. Bateu ansiedade, Jesus, eu morri, eu não posso com essa situação. Atende para mim. Então é nosso dia. Que Deus faça isso na sua vida, e se Deus permitir, à noite estaremos falando mais dessa verdade.